A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje 7 de julho. O programa Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo Sala de Prosa, o reverendo Jeremias e o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre o tema Enfrentando a Depressão. Aliás, a depressão é a doença do século. E principalmente nesses dias, nesses tempos de pandemia, há muita gente depressiva, há muita gente, inclusive, até destruindo e acabando com a sua própria vida, cometendo suicídio. E eu creio que essa manhã você vai ter a oportunidade de ouvir, ou à tarde, a hora que você nos assistir pelo YouTube, o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias falando sobre esse mal do século, a depressão, enfrentando a depressão. E também você ainda terá a oportunidade de ouvir mais uma parte do estudo sobre a primeira carta de São Pedro. Antes, porém, queremos orar. Nós temos orado aqui constantemente pelo nosso país, porque os dias realmente são difíceis, os tempos são trabalhosos. Nós estamos vendo a nação atravessando uma turbulência que só Deus pode realmente guardar o nosso país. Só Deus pode nos livrar do comunismo, que realmente está aí, praticamente rugindo como um leão, vendo a quem possa tragar. Então vamos orar nesse instante. Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio que temos de abrirmos a tua palavra e recebê-la em nosso lar, em nosso coração. Abençoe a cada família, cada amigo, cada irmão e que nessa manhã a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Queremos também interceder por nossa pátria, tem misericórdia do nosso país. Livra essa nação, Senhor, do comunismo, do ateísmo, de tudo aquilo que realmente vai de encontro à tua palavra. Meu Deus, guarda esta nação, abençoa o presidente da República. Meu Deus, te pedimos em nome de Jesus que haja temor e tremor no coração de todos que fazem, ó Deus, a corte do Supremo Tribunal de Justiça. Meu Deus, guarda esta nação para que esses homens tenham temor, tremam e temam diante de ti. Senhor, sabendo que o Senhor é que é soberano, o Senhor é aquele que reina, que governa, que dirige, que realmente está no controle de todas as coisas. E se o Senhor está permitindo que nós passemos por tudo que temos passado, certamente é para que nós nos convertamos a Ti, Senhor. A Tua palavra nos diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Portanto, ouve o nosso clamor nessa hora, quando estamos orando em favor da nossa nação brasileira. E te pedimos agora que Tu fales ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com Sala de Prosa. Fala, gente boa! Sala de Prosa 2021. Proparoxítona. A conversa de hoje é sobre enfrentando a depressão na família. Fica conosco, hein? Oi, gente boa. Depressão na família, hein, mestre? Tempos de pandemia, notícia ruim chegando, travou famílias, travou pessoas. Em todo tempo amo o amigo e na angústia faz o irmão. A família ajuda o cara a passar os dias difíceis, mas é tenso ter alguém deprimido muitos anos na família. Fala aí, mestre. Ô, Gerê, a depressão é uma realidade. E uma realidade mal compreendida na nossa geração. Porque tem muita gente que acha que problema emocional não é problema. Porque você não pega num raio-x, não constata depressão numa tomografia computadorizada. Então, tem muita Às vezes acha que o cara está fingindo. O cara está fingindo, é fraco, não tem fé, não confia em Deus. Está oprimido pelo capeta. O bicho está na cacunda dele, entendeu? E depressão é uma realidade dramática
dramática, que precisa ser tratada com remédio, com terapia e com fé. Não subestime a depressão, trate a depressão. E a família, como você disse, precisa cercar essa pessoa com muito cuidado, com muito zelo, porque depressão não pode ser subestimada, não. Tem gente que acha que psiquiatra é do demônio. Psiquiatra, quem vai nele é quem não é crente. É quem não é crente, gente doida. Quando o cara fala assim, eu estou tomando um remédio que o psiquiatra recomendou, muita gente fala assim, epa. E quando é o pastor que tem que tomar? Pronto. Fala aí, médico. Bom, esse é um ponto importante, porque o pastor é um ser humano como qualquer outro. Segundo, ele lida com tensões talvez maiores do que outras pessoas. Nem toda pessoa administra bem os seus sentimentos. Às vezes a pessoa somatiza o problema do outro. Mesmo o pastor, hein, gente boa? Mesmo o pastor. E se o pastor não se cuidar do ponto de vista da sua saúde emocional, sua saúde mental, ele acaba se tornando um poço de problemas dos outros, além dos dele. E isso desemboca em depressão. Você já tem os seus. Aí você traz os dos outros para dentro. Então, essa é a conversa, como é que a família ajuda uma pessoa que está deprimida. É simples? Não é simples. As coisas simples já é da geração passada. Para nós, só as coisas substâncias. Dá umas 5 sugestões, umas 3 sugestões. Eu dou 3, você dá 3. Presbiteriano, né? 3. De vez em quando a gente faz 10. 10? Três sugestões na família, mestre. Bom, a primeira coisa é você estar atento, com um olhar clínico, para ver os membros da sua família. Se a pessoa não está calada demais, se a pessoa não está fechada demais, se a pessoa não está com o quarto trancado demais, ou chorando demais, ou hipersensível demais. Fique atento, para não correr o risco do Davi lá, que o filho dele estava adoecendo, emagrecendo, uma paixão doentia, um problema lá. Não percebeu. Não estava percebendo. Deixa eu dar uma dica aqui. Quando o cara fala assim, eu quero morrer, ou quando ele fala assim, eu queria ir para o céu, não é? Eu queria ir para o céu, que Deus me levasse. Fique atento. Isso. Fique atento, leve ao médico. Isso. Ore por ele, leia a Bíblia para ele. Mais uma, mestre. Segunda dica, não hesite em levar o membro da sua família, se você percebe sintomas de depressão, a um psiquiatra de referência. Pronto. De referência. Porque quem trata de depressão é psiquiatra. É isso aí. Então, não é pecado ir, não é porque você não está bom da cabeça, não é porque você não é crente, não é porque você não crê em Deus, tem horas que a depressão pode ser desencadeada pela falta de um elemento químico lá no seu cérebro. Exatamente. O remedinho certo vai corrigir isso. Daqui para baixo é a tabela periódica. Mas eu quero comer aquele pedaço de doce quando tira aqui, goiabada. Quando tira o sangue não sai lá, pedaço de goiabada. Sai lá é vitamina C, vitamina D e açúcar. Então deixa eu lhe falar. Química no cérebro, como o mestre falou. Agora deixa eu dar uma dica para você. Aqui também, a segunda minha. Ore fervorosamente com bondade, porque às vezes a família não ora com bondade. Ora com o coração ruim. Senhor, abençoa esse varão que está deprimido, mas lá no coração está essa praga que me cansa demais. Ore de coração bom. E ore a família inteira. E ainda aproveitando, cante louvores, para que a alma seja trabalhada pela ação da graça de Deus. Terceiro, mestre. Terceiro aspecto, Andrew Solomon, que escreveu uma grande obra sobre depressão, O Demônio do Meio-Dia, em português disponível, diz que você trata a depressão com remédio, com terapia, um bom papo, a família cuidando, assessorando e com fé. Não é hora de deixar a igreja, é hora de estar na igreja. Não é hora de parar de orar, é hora de orar com mais fervor. Não é hora de deixar de cantar louvores, é hora de cantar, ainda que na noite escura. Porque esse conjunto de elementos, o remédio, um bom papo, a conversa, a terapia e a fé, essa relação com Deus para dizer, Senhor, tira minha alma do cárcere, são elementos importantíssimos no tratamento da depressão. Não é simples ter alguém deprimido na família, cansa mesmo, cansa. Então, oramos também para você renovar suas forças.
Eu quero sugerir que você leia grandes porções do Salmo para você mesmo, que está com alguém passando por depressão. A segunda coisa é que todos nós somos vulneráveis, somos fracos. Depressão não é necessariamente tristeza, porque tristeza todo mundo sente. Há aquela depressão que a gente chamaria, se é que existe, leve. Você passou uma baixa emocional, encontrou um amigo, deu um sorriso, deu um abraço, chegou na família, uma comida boa. Pensa numa coisa boa, é uma mesa boa. Fala sério, mestre. Fala não? Uma mesa farta e uma prosa boa é um restaura. Remédio, né? Muitas vezes o encontro da sua célula, você ir ao culto, fortalecerá a família. Mas é simples? Não é simples. Mas aqui no Sala de Prosa nós queremos te encorajar a não desistir. Isso. Há muitas pessoas, e é bom que se alerte sobre isso, a principal causa do suicídio no mundo é a depressão. Mais pessoas se matam do que são assassinadas no mundo. Então, talvez quando uma pessoa está lidando com a depressão, ela começa a flertar com a morte, como o pastor Jeremias diz, eu quero morrer, não, eu quero ir para o céu, não aguento mais, me leva, mais Senhor. Fardo. E isso, quando a pessoa está dizendo isso, não é que ela quer morrer, ela quer viver. Ela está dando um grito, pedindo socorro, pedindo ajuda. É hora da família, da igreja, estar atenta a esses sinais e ajudar essa pessoa. Estar perto dessa pessoa. E cuidar dessa pessoa. Então, a família tem um papel terapêutico fundamental nesse processo da restauração. E é importante, desculpa dizer isso, não? A depressão é cíclica, ela vai passar. Ela vai passar. Então, não jogue a toalha, não desista, como o pastor acabou de dizer para você. E nós aqui, Sala de Prosa, 8ª Igreja Presbiteriana, LPC, você vai ver os nossos créditos aí, nós estamos ao seu lado. Se você disser assim, ninguém se importa comigo, não é verdade. Nós queremos estar ao seu lado e ao lado da sua família, para que não sabemos que hora que você está nesse círculo, mas nós queremos estar ao seu lado. Amém? Leia hoje o Salmo de número 107. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os ouviu e o livrou das suas tribulações. Agora vamos orar com o Sustança, o príncipe, amigo do coração, mestre Hernandes. Pois é. Obrigado, pastorzão. Nós vamos orar. E talvez nós pudéssemos agora fazer aquela oração que está lá no Salmo 142, versículo 7. Tira a minha alma do cárcere, ó Senhor. Amém. Para que eu dê glórias e louvores ao teu nome. Amém. Deus amado, tu conheces as pessoas que estão aí nos assistindo, as lutas, as dores, as angústias, os temores, a ansiedade, talvez até uma depressão, Senhor. E nós rogamos a Ti que Tu tires a nossa alma do cárcere. Amém, Senhor. E coloque nos nossos lábios um cântico de louvor ao Teu nome. Restaura a nossa sorte. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente boa, Sala de Prosa. É uma promoção e um oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E de luz para o caminho, LPC. LPC é brutal, menino. Na 8ª, você tem um acolhimento. Na LPC, você tem acolhimento. Você não está sozinho. Cristo está perto de você e nós estamos ao seu lado. Beleza? Abraço, gente boa. Eu quero que as pessoas que estão em casa abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versos 18 a 22. E eu faço um apelo para que você não feche a sua Bíblia. Continue com a palavra aberta, tanto os que estão aqui presencialmente como os que estão em casa. Nós demos um título a essa mensagem, digo, a esse estudo, porque na realidade é um estudo bíblico, não é? Revelação da crucificação, da ressurreição e a glorificação de Cristo. É o que nós vamos estudar nessa noite.
E eu quero dizer para vocês que antes de eu passar isso para vocês, eu me senti alimentado, edificado e fortalecido por essa palavra. Porque, aliás, quando a gente está preparando estudos ou mensagens, nós somos os primeiros a serem alimentados, edificados e fortalecidos. E aí queremos passar isso para você que está em casa e os que estão aqui presentes. 1 Pedro 3, 18 a 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Aqueles que estão acompanhando esses estudos, que está sendo revezado comigo e o pastor Júnior, nosso co-pastor, devem ter prestado bem atenção que na última semana ele falou os versículos que antecedem a conclusão desse capítulo. E nesses estudos nós estamos vendo que cada porção que aqui é refletida e nós meditamos, ela tem um conteúdo que traz realmente uma informação preciosíssima. Informação que eu digo no sentido de você situar por que o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, falou aquelas palavras. Então não é por acaso que você leu ou que você ouviu o que eu acabei de transmitir para vocês. E voltando aqui ao que nós ouvimos na última quinta-feira, vocês devem estar lembrados que esse estudo do qual Pedro está tratando nesse capítulo 3, ele fala sobre aquilo que o cristão, depois que faz a sua decisão, ele passa a receber, ele passa a conviver, no caso, sofrimento, perseguição, luta, batalha, é uma guerra espiritual. E aqueles que realmente não nasceram de novo, que não tenham tido uma experiência de novo nascimento, eles serão os primeiros a saírem e correrem e, vamos dizer assim, se acovardarem, porque eles não tiveram suporte, não receberam a força que emana do Espírito Santo para enfrentar esses inimigos ou essas adversidades. Então, nesses versículos que eu li para vocês, antecedendo o que o pastor Júnior trouxe aqui para a meditação de vocês, ele descreve sobre as razões do sofrimento dos crentes que confessam o nome de Jesus. E vimos aqui na última semana, sofrer pelo nome de Jesus é um privilégio. Amar e perdoar é uma outra lição que nós aprendemos. Ser misericordioso também e ter humildade, retribuir o mal que alguém nos faça com o bem. Então essas 5 virtudes que antecedem esse texto que nós lemos para você, o apóstolo Pedro, ele está falando do que você precisa de ouvir para entender e discernir, ou ter discernimento do que poderemos enfrentar, graças ao que Jesus fez e consumou, desde o sacrifício na cruz, desde a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E é isso que ele conclui aqui, por isso que no verso 18 ele diz, por isso, no verso 18, ele faz uma análise da obra de Jesus Cristo, desde a crucificação. Por isso que ele diz assim, pois também este deixou um exemplo para todos os crentes, não os daqueles dias somente,
que estavam sofrendo perseguições por causa de Nero, o imperador romano, mas em qualquer época da história da igreja, o cristão poderá sofrer e padecer perseguição por causa do nome de Jesus. Por isso que ele diz aqui, Cristo também sofreu. Antes de você e eu sofrermos ou padecermos algum tipo de perseguição, lembremos-nos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem merecer, sofreu e padeceu até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus sofreu, foi crucificado por causa dos meus e dos teus e dos nossos pecados. Ele não merecia tanto sofrimento. Escárnio, zombaria, cuspiram no seu rosto, expuseram as suas vergonhas, sua nudez. Estava com sede, deram-lhe vinagre, embevecido numa esponja. Quer dizer, tudo isso Jesus sofreu em meu e em seu lugar. E ele foi o maior exemplo que pôde trazer para nós essa lição de padecer por uma causa justa. E aí eu quero abrir aqui logo no início, porque essa parte que Pedro está falando foi para aqueles dias, mas extensivamente alcança também a nós em pleno século 21. Eu não preciso mostrar para você que países onde não há liberdade de expressão religiosa, cristãos estão sendo martirizados, torturados, fuzilados, decapitados, igrejas estão sendo incendiadas, cristãos estão perdendo a liberdade. Eu não quero falar apenas sobre esse aspecto, mas eu quero ir mais a fundo, eu quero ir muito mais dentro da realidade que nós experimentamos. Por exemplo, quantas famílias o marido se converteu e a esposa se levanta contra o marido porque fez a sua confissão de fé, ou vice-versa. O marido se levanta contra a esposa porque ela se converteu e aceitou o evangelho. Os filhos contra os pais contra os filhos. Na faculdade, pessoas que estão realmente sofrendo esse tipo de perseguição. São escarnecidos, zombam da sua confissão de fé e xingam e humilham-no. Isso é uma forma de perseguição. E alguns que não estão devidamente preparados, porque não nasceram ainda de novo, ainda não nasceram de novo, infelizmente, alguns estão recuando. Nós cantamos o hino dos Salmos que diz: quantos que corriam bem, agora de longe agora vão. Outros seguem que também sem amor e frios estão. Isso é uma realidade. Então não é preciso você estar com um soldado na sua frente para lhe fuzilar. Não é preciso você se negar o nome de Jesus, vai ter comida. Não é preciso você se negar o nome de Jesus, você vai ser bem tratado, não vai ser perseguido, não vão maltratá-lo. Não. Eu conheço histórias de famílias. Eu não vou contar porque são muitas, são mais de 40 anos de ministério pastoral, mas eu vi famílias expulsar a filha de casa porque fez a sua decisão. Eu vi marido deixar a esposa porque a mulher fez a sua confissão de fé. Eu mesmo sofri isso quando aceitei o evangelho. A minha mãe foi uma das primeiras que se levantou contra mim. Então por isso que Jesus falou: 5 estarão numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, a sogra contra a nora contra a sogra, o filho contra o pai contra os filhos. Essa perseguição, ela não se deu apenas naqueles dias. Inclusive, num desses estudos, logo no início do capítulo 3, pastor Júnior, que ministrou esse estudo, ele falou sobre isso, as mulheres que muitas vezes devem ganhar os seus maridos para Cristo, sem usar palavra nenhuma, somente pelo seu procedimento, pela sua maneira de viver. E aí eu lembro, meus irmãos, que Jesus falou, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 31, se no lenho verde fizeram do que fizeram, quanto mais no lenho seco. Sabe o que Jesus estava usando aqui? Uma linguagem ilustrativa, ele estava usando uma linguagem figurativa. O lenho verde, ele estava falando dele. E você já prestou atenção? Um lenho verde você enverga, mas ele não se quebra.
Agora pegue um galho seco e tente envergá-lo, que ele vai fazer até um estalo. E Jesus estava dizendo, olha, se no lenho verde, referindo-se a ele, fizeram do que fizeram com ele, quanto mais no lenho seco que somos nós. Preste atenção, irmãos. É bom lembrarmos que ele, sendo justo e inocente, morreu e foi crucificado por pessoas injustas, condenadas a morrermos naquela cruz que ele ocupou o meu e o seu lugar, a fim de sermos resgatados para Deus. E a sua morte, poderíamos dizer que ela foi substituta. A morte de Jesus foi substituta. Por quê? Foi vicária. Vicária por quê? Porque ele me substituiu, a mim e a você. Então não temos que pensar diferente. Se por acaso viermos sofrer algum tipo de perseguição, eu já vi crente dizer, olha, eu não gostaria que viesse perseguição, porque se vier, eu não sei como é que eu vou reagir. Se nasceu de novo, você vai realmente sofrer por causa do nome de Jesus, e vale a pena, conforme vimos a semana passada. Então nós denominamos esse estudo revelação da crucificação, da ressurreição e da glorificação de Cristo, porque embora ele tenha sido morto na carne, o seu espírito continuou vivo. E nós vamos ver nessa noite que Jesus, ele em espírito foi até o Hades. Pastor, o que é que ele foi fazer lá? Ele foi pregar para que aqueles que estavam condenados em juízo eterno fossem se arrepender e fossem salvos? Não. Que a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo final. Mas a gente vai ver o motivo pelo qual Jesus foi até o Hades. Então, Jesus poderia optar em não sofrer, porque ele não tinha cometido pecado algum, mas Jesus foi aquele que se ofereceu para satisfazer plenamente a justiça de Deus por mim e por você. Isaías disse que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer, pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja quanto sofrimento Jesus sofreu e padeceu em meu lugar, em seu lugar. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso que nos diz Isaías, capítulo 53, esse capítulo messiânico, falando de Jesus, do seu sofrimento, da sua morte expiatória. É um homem de dores que sabe o que é padecer sem merecer. E aí, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele ouviu muita coisa quando andava com Jesus lado a lado. Ele presenciou o soldado que quis, naquela hora, dar voz de prisão a Jesus, e deu voz de prisão. Pedro quis reagir na carne. Ele pegou a espada e quis decepar a cabeça daquele soldado Malco, chamado Malco, e alguém já disse que ele resvalou a cabeça, então decepou a orelha. Jesus tomou, colocou lá e disse, olha Pedro, não é assim. Pedro era aquele homem que antes de converter-se, porque Jesus disse que ia orar por ele, para que quando ele se convertesse, ele realmente saber que valeria a pena sofrer por causa do nome de Jesus. Ele também não só teve a experiência pessoal, lado a lado com Jesus, mas ele também ouvira o apóstolo São Paulo, o apóstolo enviado aos gentios, Pedro, o apóstolo enviado aos judeus. Nós estudamos isso aqui, quando estudamos a carta, o livro de Atos dos Apóstolos, a gente aprendeu isso aqui. Mas ele também ouviu o que o autor da carta aos Hebreus, que eu particularmente acredito que foi o apóstolo São Paulo, pela linguagem, o grego clássico que ele usou em toda essa epístola aos Hebreus, e foi uma carta dirigida apenas para aqueles que já estavam sabedores, conheciam tudo o que dizia respeito a Jesus quando ele viesse ao mundo. E aí na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 15 e o versículo 22 separadamente, Pedro certamente tinha ouvido isso.
Preste atenção a essa leitura, versos 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo a continuidade desse importante estudo. Que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço virtual e até amanhã.